Olá, professor. Meu nome é Leandro e vou estar mostrando como o nosso grafo consegue adicionar todos os e-mails da base de dados e como que ele consegue ver todos os vértices que estão a x distância de x arestas de distância de um vértice específico. Começando pela adicionar a base de dados, que a gente define uma função na nossa classe grafo, que é um grafo que salva por lista de adjacências. Então, nessa classe, quando você chama ela começa pegando o path da amostra ROM, que vai estar junto com o código, e vai pegar todos os diretórios dela. Com isso, adiciona a barra e vai pegar todos os usuários que estão nesse diretório. Aí, com todos os usuários, vamos pegar todas as pastas que estão dentro desses usuários. Com todas as pastas, como algumas pastas tinham a pasta chamada All Documents, essas pastas, esses usuários que têm as pastas All Documents, a gente só lê o All Documents. Já as pastas de usuários que não têm o All Documents, a gente lê todas as pastas, para não ficar nenhuma faltando. Aí no All Documents e no outro a gente sempre faz utilizando o pega nomes, que ele vai dentro dessas pastas e pega todos os arquivos, onde ele vai ler linha por linha, procurando primeiro o from. Quando ele achar o from, ele vai adicionar no enviado por e vai falar que achou quem enviou. Aí, quando ele achar quem enviou, ele vai continuar esse while até achar o to, que provavelmente vai ser a próxima linha. E quando ele achar esse to, ele vai fazer todas as tratativas para conseguir pegar todos os to na mesma linha e nas próximas linhas. Aí, quando ele achar o subject, que é quando acaba todos os usuários que foi enviado esse e-mail, ele fala que achou o recebido e dá break. Com isso, quando ele dá esse break no while, ele adiciona ele adiciona primeiro o vértice que enviou e adiciona na lista de vértices que a gente criou dos vértices que foram enviados e adiciona todas essas vértices e também adiciona as arestas de quem enviou para quem foi enviado, com o peso de 1. Aí no onde a gente adiciona a aresta, a gente acaba, quando descobre que essa aresta já existe, ela muda o peso, acaba adicionando mais 1. Como você pode ver aqui, ela procura, primeiro ela procura pela aresta, quando ela achar, ela muda para o não achou para true, ou seja, para false, ou seja, ele vai para o else, onde ele vai procurar por esse vértice, essa aresta na nossa lista de adjacência, e quando acha, muda o nosso peso para adicionar esse 1 e remove ele da lista. Aí quando ele termina o for, ele adiciona novamente ele na lista. Aí, caso ele não tenha achado essa aresta, ele cria essa nova aresta. Aí, para o nosso código de como a gente acha todos os vértices que estão a x de distância de um vértice específico, a gente faz o vértice à distância, onde ele recebe o vértice que a gente quer começar e a distância de quantas arestas a gente quer procurar. Aí, para isso, usamos um contador, que é o nosso n, o a visitar, que são todas as arestas que estão a 0 de distância, nesse caso, a distância do contador. A visitar vai estar salvo sempre os que estão à distância do contador. Aí a gente adiciona o nosso vértice onde a gente vai começar
e deixa salvo todos que já visitamos, ou seja, que já estão atrás do nosso contador, ou seja, estão 1, 2 ou 3, caso a gente vá para 5. Então, no while true, ele vai, se a gente chegar na nossa distância, ele só dá o retorno do a visitar, onde vai estar todos os vértices à distância específica. Aí, caso ele ainda não tenha achado, ele vai pegar todos os que estão a visitar e vai visitar. Ou seja, no começo, como vai ter só o nosso vértice, ele vai pegar todos os vértices que o nosso vértice aponta, adicionar na nossa lista de avisitados, a visitar, se ele não está nela e se ela não foi visitada. Aí adiciona o contador, significando que a gente passou, adicionou uma distância. E caso nosso visitar ficar vazio, a gente acaba retornando falso, ou seja, que essa distância não é alcançável, que daí não tem nenhum vértice a 5 ou 6 de distância. E vai fazendo isso até conseguir chegar na distância e conseguir retornar todos os vértices que estão a x de distância do nosso vértice principal. Bom, para busca em profundidade e largura e ver se dois vértices são alcançáveis, nós fizemos então o DFS alcançável e o BFS alcançável. Nós modificamos um pouco a função DFS parada e BFS parada, que no caso é se ele achar o destino, então ele retorna o visitado, se ele não achar, ele retorna falso. E aqui ele só roda e calcula o tempo de processamento, né? E aqui no BFS também é a mesma coisa, um pouquinho modificado. O BFS parada, se ele não achar, retorna falso. Também tem aqui alcançável, mesma história do DFS. Vamos rodar aqui e ver se funciona mesmo. Aqui eu chamei as funções. Vamos ver se o James Derrick é alcançável pelo James Derrick. Só que o e-mail tem ponto, outro tem underline. Podemos ver que sim, é alcançável. E aqui tem o caminho entre o James Derrick e o outro James Derrick. Se a gente modificar aqui o James Derrick do BFS, viu que ele não encontrou o Misha Ziegler, mas ele pode encontrar o James Derrick aqui no BFS. Feito. Encontrou o James Derrick. Bom, para calcular o máximo caminho mínimo entre dois vértices qualquer, nós fizemos uma função que tem uma variável de tracking do maior len do caminho e o caminho. Bom, para todo vértice no grafo, então fizemos esse máximo mínimo caminho com um Dijkstra modificado. Podemos ver aqui no Dijkstra que atribuímos pesos a todos os nós que são atingíveis pelo nó que a gente está aqui no for. Ou seja, ele só vai fazer o necessário. Bom, vai atribuir os pesos e na hora de ver o caminho, nós vemos o bom do BFS, que ele vai dar os resultados em ordem. Ou seja, nós podemos ver qual que é o caminho, o maior caminho já direto. Só pegar o último índice e o seu peso, seu custo, né? E se o custo for menor que o maior, ele nem precisa percorrer o caminho e já retorna falso. Senão ele percorre o caminho e retorna o caminho. Podemos ver aqui, ele atualiza o maior e o caminho e faz isso até o final do grafo. Bom, o menor maior caminho, depois de percorrer os 2.774 vértices do grafo, demorou uma hora basicamente para rodar, temos que o valor é 12, e o caminho entre a Kate Cole e o Bjorn Hagerman. E aqui eu imprimi o custo de cada vértice no Dijkstra, né? E aqui podemos ver que a lista está ordenada com o peso. Aqui, ó, 2, 3, 3, 3, 4.